Olá, somos alunos da Universidade do Minho e no âmbito da Unidade Curricular Tecnologias de Suporte à Gestão desenvolvemos um projeto de Business Intelligence que pretende apoiar a organização NCI. Vamos começar por apresentar a constituição da equipa Technology and Science for the Good of the Earth. Para o desenvolvimento deste projeto foram utilizados dados relativos aos tsunamis, erupções vulcânicas e terremotos registados entre 4630 a.C. e 2019. A equipa baseou-se na abordagem de Kimball, a qual se encontra dividida em 3 fases, sendo que se iniciou através da análise dos dados. Os dados foram analisados através do Talent, de forma a entender o seu conteúdo e organização, tendo também em conta o que é relevante para o nosso projeto. A informação proveniente dos datasets é apresentada em gráficos que indicam os totais, os tipos de valores possíveis e algumas características dos dados, bem como os erros presentes. Depois de concluída a análise de dados, foi desenvolvido um modelo multidimensional de modo a apoiar as necessidades de gestão de negócio, nomeadamente para armazenar os dados que foram considerados relevantes relativos aos 3 processos de negócio. Questões analíticas permitem compreender as análises a realizar aos dados. O foco do projeto incide nas zonas onde as catástrofes mostram maior impacto a nível populacional e material e quais áreas em que a intensidade foi mais elevada. Definimos também as KPIs, que consistem em indicadores que ajudam a compreender de que forma a equipa está a alcançar os objetivos do negócio. Posteriormente, realizou-se o processo de extração, transformação e carregamento dos dados. Inicialmente, foi concebida a build para a criação das dimensões e das tabelas de facto na base de dados. Para cada dimensão, com base nos dados provenientes dos datasets, o grupo filtrou as colunas relevantes, procedeu ao tratamento dos valores nulos e substituiu os códigos pela respectiva descrição, garantiu a existência dos valores únicos e carregou os dados para a base de dados. A dimensão time foi desenvolvida de forma distinta, uma vez que o tempo é gerado automaticamente. Para facilitar o carregamento simultâneo de todas as dimensões, foi criado o load para que fosse possível desenvolver a tabela de factos. Posteriormente foram criadas as tabelas de factos, onde foram agregados os dados oriundos das dimensões, sendo ainda associados aos factos. Após o carregamento das tabelas de factos, foram desenvolvidas as vistas materializadas dos cubos OLAP para a utilização dos dados no Tableau. Os sistemas de Business Intelligence combinam a recolha de dados, o armazenamento dos mesmos e a gestão de conhecimento com as diversas ferramentas de análise que possibilitam a extração de informação útil de apoio à tomada de decisão. O desenvolvimento desta dashboard teve o objetivo de analisar o impacto que os tsunamis e terremotos têm na população. Começando então pelo mapa principal, que é representado com diferentes cores que correspondem às diversas taxas de gravidade dos terremotos, e a gravidade dos tsunamis é representada através de círculos de laranja, aumentando consoante a taxa de gravidade no país em questão. De seguida é apresentado um gráfico circular que contém os 10 países mais afetados pelos terremotos com a respectiva legenda e taxa de gravidade. Por fim, surge um outro tipo de análise com um gráfico de barras que contém os países mais afetados por ambos e a correspondente taxa de gravidade, sendo que a barra azul corresponde aos terremotos e a laranja aos tsunamis. Nesta dashboard são apresentados 3 gráficos em que no canto superior esquerdo é possível observar um gráfico de bolhas que corresponde aos 10 países com mais ocorrências. Por exemplo, neste caso, a China é o país com mais mortes em simultâneo nos diferentes tipos de catástrofes. De seguida, no nível superior direito, é apresentado um gráfico de áreas em que a análise incide sobre os 10 países que apresentaram mais feridos, em que mais uma vez a China volta a ser o país a apresentar-se em primeiro lugar. Por fim, no nível inferior, é exibido um gráfico de barras, onde são apresentadas as mortes por ocorrência e por país. Esta dashboard permite ter uma visão geral do impacto que os tsunamis têm vindo a registrar a nível populacional. O primeiro mapa apresenta os países mais afetados pelos tsunamis, sendo que é apresentado o nome do país e o ano em que os tsunamis registaram o maior número de mortes. A partir do tamanho dos quadrados e das cores atribuídas aos diferentes anos, é possível verificar aqueles em que os países registaram mais mortos. O gráfico das formas permite comparar o número de mortos e o número de desaparecidos nos 10 países com maior impacto causado pelos tsunamis.
Ao passar o cursor pelos losangos, é apresentado o número de mortos e feridos ou o número de desaparecidos e feridos, dependendo da cor da forma. O gráfico de barras contém os 10 países mais afetados pela ocorrência de tsunamis, sendo que faz a distinção pelas cores das barras que correspondem ao número de mortos, feridos e desaparecidos. Finalmente, é apresentado um gráfico de bolas, em que contém os anos onde se registaram mais mortos, identificados pelo tamanho, e mais desaparecidos, que correspondem à cor da bola. Esta dashboard procura responder a que zonas são mais afetadas pelas erupções vulcânicas, analisando a localização dos vulcões que causaram mais danos na população. Surgiu para facilitar o processo de previsão deste tipo de catástrofes naturais. Para tal, foi realizado o cálculo da taxa de gravidade das erupções vulcânicas por país e é representada no mapa através da escala de cores, sendo que os que se encontram a vermelho são os mais afetados. No gráfico circular é realizada uma análise do top 10 dos países mais afetados representados por cores e, por fim, o gráfico de barras permite obter uma visão mais pormenorizada e imediata da gravidade de cada um destes países. Relativamente à dashboard, número de erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis por ano, esta foi realizada com o intuito de fornecer uma visão global do número de ocorrências registadas ao longo dos anos, para que se percebam quais as registadas com maior frequência. Desta forma, procedeu-se à análise dos últimos 29 anos, onde no gráfico da esquerda são comparados os contadores das catástrofes naturais com a média, sendo que as linhas representam os valores reais e os pontos as médias. À direita, temos um gráfico de bolas que apresenta os anos mais afetados pelas catástrofes naturais, sendo que as cores das bolas representam o número de volcanic eruptions registadas no ano indicado e o tamanho das bolas, o número de earthquakes verificados. Na primeira dashboard, encontra-se no topo o valor total de casas destruídas de cada uma das catástrofes, que se encontram identificadas com ícones para melhor distinção. De seguida, no mapa mundo, foi analisado o total de impacto material, identificando as casas destruídas e as casas danificadas em cada país, segundo a respectiva catástrofe. Isto verifica-se quando a seleção do país já escolheu no mapa, aparecendo todos os registros relativamente às diferentes catástrofes que lhe sucederam e ao seu respectivo impacto material. No segundo gráfico, foi apenas analisado o valor monetário em dólares dos estragos ocorridos, contendo 3 linhas divergentes que correspondem às 3 catástrofes. Já na segunda dashboard, foi realizada uma comparação total de impacto material por país, onde cada mapa se refere a diferentes catástrofes. Como podemos verificar quando colocamos o rato em cima de um país, é demonstrado as casas destruídas, as casas danificadas e os estragos em dólares. O mapa permite verificar os países onde se registaram menos terremotos ao longo dos tempos, através da atribuição de diferentes cores e a representação através de círculos dos países onde se registaram menos tsunamis. Ao sobrepor com o cursor sobre cada país, é possível verificar o número de mortos e desaparecidos. O gráfico de barras apresenta os 11 países menos afetados pela ocorrência de tsunamis e terremotos, com uma análise do impacto material, através do número de casas destruídas, o número de casas danificadas, bem como as perdas monetárias de cada país. No último gráfico são apresentadas diversas bolas para cada país, as quais representam os menos perigosos para viver. O tamanho das bolas é relativo à média da ocorrência de tsunamis e a cor identifica a média de terremotos. Em suma, o grupo considera importante salientar que a organização cliente, a NCAI, ao fazer uso do sistema de Business Intelligence, estaria apta para responder às diversas questões referidas. Deste modo, a NCAI poderá obter diversos benefícios com a utilização do sistema desenvolvido, dado que permite o crescimento de diversos departamentos. Estas vantagens advêm de fatores como o aumento da eficiência, a redução e prevenção de riscos e o ganho por parte da organização.